Quando eu estava na Itália, vivendo uma vida de rainha, no auge da minha vida, eu descobri um câncer. Vou contar essa história a vocês agora. Como eu falei antes, morar na Europa, conhecer a Europa era um sonho antigo. E quando eu consegui ir para a Itália, que me encantei, que vi que era o país que eu queria morar, comecei a ter uma vida de rainha, encantada com tudo, ótimas oportunidades, portas grandiosas foram se abrindo. Eu descobri um câncer. Tive que vir ao Brasil. Primeiro, meu pai sofreu um AVC, eu tive que vir de imediato ao Brasil. E logo após o falecimento do meu pai, eu descobri um câncer. O primeiro momento não foi fácil. Eu lembro que eu me perguntava, mas por que comigo? Por que isso agora? E lembrei que eu era muito amiga de Padre Monteiro e fui conversar com ele. E eu disse, Padre Monteiro, logo agora que a luz estava vindo, ele disse, Meire, calma. A luz vai continuar vindo. Veja isso como uma virose, vai passar. Eu lembro que quando o Padre Monteiro me falou isso, me acalmou. Chegando em casa, eu desliguei o telefone, eu não queria falar com ninguém. Fui dormir. Pela manhã, veio uma força tão forte assim dentro de mim. Eu não sei se porque sou muito intuitiva, mas assim veio uma força muito forte me dizendo que aquilo ia passar e que eu tinha que continuar. Então fui procurar o médico, conversei com ele falou como seria, tinha que cortar meio metro do meu intestino, eu teria que fazer essa cirurgia o mais rápido possível, porque foi um câncer acima do reto. Foi um tipo raro, mas até aí eu não sabia. Então em 10 dias foi feito todo o procedimento, todos os exames e eu fui fazer essa cirurgia. Fiquei usando a bolsa de colostomia por 5 meses. Eu acho que a pior fase, a pior etapa disso, logo descobri que eu estava com um tumor, foi descobrir que eu estava com uma bolsa de colostomia. Eu queria negar, eu não queria olhar para a bolsa, mas eu tive muita assistência médica, os médicos foram maravilhosos. Me falaram que eu era um caso diferenciado, que a literatura não explicava, porque olhando para mim, ninguém acreditava que eu estava passando por aquele momento, porque a minha fisionomia não mudou. Eu tinha uma força diferente, a cirurgia foi pela manhã, no outro dia, quando eu acordei, que foi traumático saber que eu estava usando a bolsa de colostomia, mas depois eu fui tomar banho, eu coloquei um batom, eu fiquei só 3 dias no hospital, passei por todo o processo, sem tomar água, sem comer, depois passei a tomar um copinho de água, que eles chamam ir para o estado líquido, depois para o pastoso, para poder eles verem que estava tudo bem, porque foi cortado também no cólon, eles cortaram, tiraram o tumor e grampearam. Então eu não podia tossir, eu não podia fazer esforço, mas algo me dava uma certeza que eu não sei explicar, uma certeza de que tudo estava bem. É tanto que logo em seguida eu senti, teve um dia que eu estava no hospital, acho que no segundo dia, meu filho foi à igreja, a catedral em Petrolina, e eu fiquei sentada na cama. Eu senti um êxtase enorme, uma luz, um êxtase que eu não sei explicar, um amor, algo diferente se aproximou de mim. E eu fui muito grata a Deus. Depois eu fiquei 15 dias na casa do médico, amigo nosso, que ele não deixava eu vir para Juazeiro, mesmo eu não tendo febre, não tive nenhum sintoma que pudesse dizer que não estava sendo bom a minha recuperação. Eles ficavam pasmos. É tanto que quando eu ia trocar a bolsa, precisava trocar a bolsa, que eu tinha que ir no hospital, eles perguntavam a mim quem era a paciente. Ninguém acreditava que era eu. Em momento nenhum mudou minha fisionomia. Eu só fiquei muito magra, perdi acho que uns 8 a 10 quilos, eu não lembro bem. Quando eu voltei aqui para o Cariri, que foi feita a biópsia, eles tiraram meio metro do intestino, foi feita a biópsia. E quando eu fui para um oncologista para levar a biópsia, que ele olhou para mim e disse, senhora, a senhora fez os 13 pontos da loteria sozinha. Era um tipo de tumor raro,
a senhora não vai precisar fazer nenhum tipo de tratamento, nem químio e nem radioterapia. Eu abracei a minha amiga. Foi uma emoção assim, sem explicação. E daí eu comecei a ser grata, mais ainda a Deus, por essa bênção, por Ele ter me dado mais uma nova oportunidade. E como eu falei antes, assim, eu sentia muito forte que isso ia passar. Nos primeiros momentos foi difícil, eu disse, Senhor, mas logo agora, por que comigo, né? E logo agora. E depois, conversando com o Padre Monteiro, ele pediu que eu falasse desse processo, né, de ter passado por um câncer sem ter mudado a minha fisionomia, de mostrar para outras mulheres que estão passando por algo assim, de acreditar, de confiar. Então, assim, em todo momento eu confiei. Eu fiz como ele disse, eu acreditei que era uma virose no sentido de que era algo que eu estava sentindo, era algo que eu não tinha como negar, mas eu acreditava numa cura. E fui curada. Então, logo em seguida eu voltei para a Itália. Eu fui acompanhada durante 5 anos e eles disseram a mesma coisa, não precisava fazer rádio nem químio. Fiz outros exames para ver se eu tinha tendência a outros cânceres e graças a Deus eu não tinha. Mas eu acredito, sabe, que Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E esse câncer que me assustava até falar, depois que eu fui curada e tudo, não era fácil dizer que eu tinha passado por um câncer, porque a palavra câncer assusta, amedronta, sabe? É como se abrisse uma cova e você fosse morrer. Só que aí eu me perguntei, o que é que Deus quer de mim? Então, sim, eu acredito que cada um de nós temos um propósito divino, um propósito de vida, e a gente fica postergando. Amanhã eu faço isso, depois. E eu lembro que antes de acontecer esse diagnóstico de câncer, eu trabalhava como professora e há uns 10 anos antes de ter acontecido esse diagnóstico, eu tinha passado por uns sangramentos quando eu ia ao banheiro, né? E era sangue vivo. Mas eu não achava que não era nada grave, eu ficava com vergonha de ir num proctologista e depois parou. E assim, quando eu tive o diagnóstico que era um tumor maligno, eu disse, Senhor, por que comigo? Só que quando eu dormi, quando eu acordei de manhã com a cabeça mais calma, eu entendi que Deus não quer o pior pra gente, que Ele tinha me dado o alerta 10 anos atrás, antes do diagnóstico. Mas eu ignorei. Será que a gente está prestando atenção ao falar de Deus na nossa vida? Ele sempre dá sinais. Será que a gente está atento para isso? Então, sim, eu não sei o que você está passando, de repente, por um câncer, ou seja, que problema for. Acredita em Deus, acredita nessa força maior que tem. Eu acredito que todos nós temos acesso a Deus, basta a gente confiar, acreditar, mas acreditar de verdade. E no pior momento da minha vida, eu acreditei e me entreguei nas mãos dele. Veja os desígnios de Deus e veja que Ele, quando Ele tem um propósito na vida da gente, eu ainda não sei ao certo qual é o meu propósito, mas eu converso com Ele e eu sei que Ele queria muito forte que eu abrisse esse canal, que eu falasse para mulheres, que eu falasse da minha experiência de vida, tanto de recomeçar os 50 anos, que logo em seguida eu descobri o tumor. Quando eu fui para a Europa, que era um sonho de criança, de adolescente, aí eu descubro o tumor e eu vi a mão de Deus. Ele colocou a melhor equipe médica, Ele colocou as melhores pessoas. Foram poucas pessoas na época que souberam, mas foram as melhores. Eram as que eram necessárias para me ajudar nesse momento. Então eu tenho muita gratidão a Deus. E o meu dentista falou, Meire, Deus quer algo muito grande de você. Então assim, por que eu estou falando isso? Para quem ouvir, para ver que Deus existe e que quando você acredita, seja o que você estiver passando de dificuldade, seja na parte de saúde, seja na parte financeira, recomeçando, acredita em Deus
e acredito em você, porque eu acredito no Deus que Ele está dentro de nós, que nós somos imagem e semelhança dEle, que na própria Bíblia fala sobre isso, e Ele só quer o melhor. Até um diagnóstico de câncer, que no primeiro momento assusta, depois Ele te faz renascer. Então assim, eu não deixo mais nada para amanhã. Só o canal que eu passei um tempo assim sem querer começar, porque eu achava que a minha história era pequena, não ia impactar ninguém. Só que agora eu decidi que seja pequena, que seja grande, eu quero que Deus me toque, que o Espírito Santo de Deus me mostre, independente de religião. Ele faça de mim um instrumento para que eu leve fé e esperança para outras pessoas, para que elas acreditem que mesmo na pior fase da sua vida, Deus está presente e Ele lhe dá um novo recomeço. E aqui estou eu, falando, dando esse meu depoimento e pedindo a você que você dê um like, que você se inscreva, que mostre para outras pessoas que precisarem ouvir esse meu testemunho e que me siga aqui no canal para que eu traga depoimento de outras mulheres, histórias inspiradoras, que a gente possa ser uma família. Então, muito obrigada por você ter assistido até aqui. Eu espero de verdade que eu possa ser contribuição para outras pessoas. Muito obrigada.